Olá, outra vez estamos aqui de novo com as sagas esquizofrênicas. Não, as sagas da esquizofrenia. O episódio de hoje é a saga do remédio. Então vamos lá falar sobre remédio. Então, no início do tratamento, logo depois do surto, depois da primeira internação e tudo mais, eu comecei a tomar um remédio e nessa época eu não tinha muita consciência do remédio, assim, eu não conseguia entender o que ele fazia, porque eu não estava lá, eu estava meio inconsciente, eu não estava presente, eu estava bem conturbado e tal. Então era bem difícil saber o que o remédio fazia comigo. Embora teve um momento que eu lembro que eu quis tacar uma cadeira na porta do meu quarto, mas eu não consegui. Veio como um cansaço assim, e aí isso dava. Se eu tivesse menos conturbado e tal, eu poderia entender que isso foi o remédio, mas eu não estava muito consciente, então formular essa ideia na minha cabeça seria. Eu não tinha condições de fazer isso na época, então eu não sabia qual era o efeito do remédio. Tem outro momento que eu lembro, eu fui tomando remédio. Os efeitos colaterais são dois principais que eu considero assim. Um são as contrações musculares, que eu fiquei sabendo anos depois, quando eu li num livro, que eu estava estudando biologia, tentando entrar na faculdade, e eu li que estava escrito os remédios para o tratamento da esquizofrenia, que são bloqueadores de dopamina, geram contrações musculares. Eu olhei aquilo e falei, ó, então é o remédio fazendo isso. Olha, isso foi bom, me ajudou bastante na época, saber um pouco mais, entender melhor o que acontecia. Porque essas contrações, elas ficavam. Era bem ruim e tal. E eu achava que era alguma coisa comigo, não com remédio e tal. Foi bom saber, ajudou. Mas vamos voltar aqui. E aí, aí teve um outro momento, ainda nesses momentos de início do tratamento e tal. Teve um momento que eu tomava o Invega de pílula. Teve um dia que eu não lembro se foi a psiquiatra, psicóloga, alguém falou pra cortar o remédio, tomar meia dose. E aí nesse dia que eu tomei meia dose, eu lembro que eu fui. Ah, eu não falei do. Vamos lá. Um outro efeito do remédio, outro efeito colateral do remédio é que ele diminui a capacidade de sentir prazer. Então você fica meio insensível, assim, é bem ruim. Qualquer prazer, ouvir música, olhar pra uma árvore bonita, você fica difícil sentir qualquer coisa. E eu lembro desse dia que eu tomei a metade só do remédio e eu fui pra fora aqui no quintal e a lua tava cheia. Eu vi a lua e eu achei a lua linda. Foi muito maravilhoso. E eu não sentia muita coisa nessa época de prazer e tal. E foi um momento muito legal, assim. Eu lembro desse momento, é bem bom de lembrar. E aí depois eu pedi pra minha mãe pra tomar meia dose e tal. Ela deixou, eu acho, eu não lembro como é que isso se seguiu nesse tempo. Mas vamos dar uma acelerada aqui. Quando eu tinha uns 26, eu tava com outra psiquiatra já há um tempinho e tal. E ela sugeriu da gente trocar o remédio. Aí ela achou um remédio chamado Safres, que era um remédio novo. E nessa época eu comecei a tomar esse remédio e, cara, eu comecei a sair de casa, fazer. Não foi só isso. Tiveram vários motivadores que me fizeram sair de casa, o que era bem difícil, mas eu tava conseguindo. Aí eu comecei a sair de casa, aos poucos eu fui saindo cada vez mais, comecei a fazer umas atividades. E era muito massa, tá? De volta fora de casa. E aí eu comecei a pegar um ônibus. E era legal pegar ônibus. Eu gostava muito de pegar ônibus. Era bem legal. E aí eu comecei a fazer atividades. Teve escalada, teve Muay Thai, tinha meditação. A meditação que me ajudou tanto. Foi bem legal. Aí eu comecei a fazer parte de uma sangha. Sangha significa o grupo de pessoas que praticam budismo juntas. Eu entrei numa sangha do Zen Budismo. E eu praticava lá com eles a meditação e a recitação do sutra e tal. E era muito legal, me ajudou muito. Foi o pessoal que me acolheu e, cara, foi muito bom. Foi massa. Fiz amigos e adquiri essa prática de meditação que é um troço lindo, maravilhoso. E eu adoro. E me faz um bem. Foi muito importante em todo esse processo, a meditação e o zen. Me ajudou muito. Foi essencial. Então tinham várias atividades e tal. E eu comecei a ficar bem. Aí eu comecei a querer entrar na faculdade. Fui para um cursinho. E aí eu queria entrar no NB para filosofia ou tradução em inglês. Bom, eu não dei conta nem de começar a estudar. Eu ia para as aulas, mas na época ainda era muito difícil para mim. Não foi a época ainda de entrar na faculdade. E aí eu acabei largando o cursinho e tal. E aí. E foi indo. E foi indo. E revoluções aconteceram em vários momentos. Práticas novas vieram. E foi bem legal. Vivenciei um monte de coisa. E aí teve um determinado momento que eu falei, cara, eu ainda tinha muito conflito com o remédio. Eu não queria tomar e tal, e tem esses efeitos colaterais, eles não estavam bem resolvidos e coisa e tal. E aí eu não sabia que eram as atividades que me ajudavam
com conviver com esses efeitos colaterais. Hoje eu sei disso muito bem, então dedico as minhas atividades com bastante disciplina. Exercício físico, a meditação, Tai Chi Chuan, um monte de coisa. E beleza. Vez por outra eu parava de tomar um remédio. Nessa primeira vez que eu fiquei bem fazendo as atividades e tudo mais, teve um momento em que eu falei para meus pais, eu quero agora tentar ficar sem o remédio. Aí eu parei um tempo, fiquei mal, foi horrível e eu voltei a tomar o remédio. Mas foi um momentinho. Ainda tinha dentro de mim muito forte o impulso de querer parar de tomar o remédio, por causa desses efeitos colaterais. E aí, teve uma época... Então, voltando. Teve uma época que eu tive a seguinte ideia. Eu falei, cara, eu vou descobrir o que esse remédio faz comigo. E aí começou. A minha primeira estratégia foi, se eu estiver desesperado, eu não tomo remédio. Eu tomo quando eu estiver bem e só. E aí eu comecei a tomar só quando dava. O que desregulou tudo, claro. E tinha dia que eu não tomava, porque eu via que eu estava desesperado e não tomava o remédio. E aí eu nem lembrava mais do plano já nessa época aí, eu só ia fazendo. E aí acabou que eu fui fazendo um desmame inconsciente, assim. Aí chegou um ponto que o remédio já não estava mais em mim, porque eu tinha dias que eu não tomava, eu tomava tudo fora do horário, e aí o que aconteceu foi que surtei de novo, fui internado de novo, voltei do surto, tomando remédio de novo, vários remédios. E aí, e o que acontece? Chegou um momento que apareceu numa das internações um remédio novo, chamado Invega Sustena. É uma injeção a cada 21 dias. E eu comecei a tomar esse remédio. E eu ainda não tinha entendido o efeito. Eu tive que ficar bem mal antes, porque depois dessa internação, eu parei de novo. E aí eu fiquei mal mesmo. Tipo assim, surtado, foi bem ruim. E aí eu fui internado de novo e apareceu esse remédio. E aí esse remédio tava lá pra eu tomar e tal. E eu comecei a tomar esse remédio. Um dia eu peguei uma licença da clínica e vim pra casa no fim de semana. E aí eu tô vendo TV com meus pais e eu percebi que eu não tava paranoico e não tava ouvindo vozes. Esse remédio novo é bem forte e tal, e ele é bem forte, ele é outra coisa. Ele é tão forte que dá pra sentir ele agindo no meu sistema, assim, logo depois de tomar. É bem forte. E acabou que aconteceu isso. Eu tava vendo TV com os meus pais e eu falei, cara, eu não tô ouvindo. É isso. Eu não tô ouvindo vozes e eu não tô paranoico. Por 2 minutinhos eu me senti uma pessoa normal. E eu falei, caraca, como isso é bom. Eu falei, cara, eu quero ser normal, velho. Eu quero isso. E eu continuei tomando remédio. E depois dessa eu não paro mais, entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte. Um tempo depois de eu tomando esse remédio novo, e já com essa consciência do que o remédio faz, eu escrevi um livro, publiquei e lancei e tal. Foi fera o lançamento. Pô, meus amigos todos lá, um monte de gente. Foi minha psiquiatra atual, meu acupunturista, minha psicóloga. Foi geral, foi muito maneiro. Meus amigos todos, todo o pessoal da Logosofia que são o pessoal que são amigos dos meus pais e que são meus amigos. E, pô, foi massa, velho. E família lá também. O lançamento foi irado, foi muito maneiro. E depois disso eu comecei a retomar todas essas atividades. E eu fui aos poucos percebendo que quanto mais eu faço todas essas atividades que me fazem bem... Desculpa. Quanto mais eu pratico todas essas atividades que me fazem bem, eu consigo conviver com os efeitos colaterais bem. Eu não só tô convivendo, eu tô feliz e satisfeito e alegre. E aí agora eu tenho isso, eu tenho todas essas práticas. E eu tenho agora esse remédio novo que dá pra sentir o efeito e perceber ele funcionando dentro de mim logo depois de tomar. O que é exatamente o que o plano era, embora eu nem tivesse mais lembrando do plano quando tudo isso aconteceu. Mas agora, cara, agora eu tô na faculdade, tô fazendo psicologia e eu tô amando o curso, tá muito legal, tá muito maneiro. Eu tô noivo, e da minha noiva incrível, maravilhosa, que eu amo pra caramba. E, cara, eis a saga do remédio. Agora eu sou praticamente uma pessoa normal, porque normal demais também não funciona. Tem que ser enfim, sei lá. Então é isso. A saga de hoje foi a saga do remédio. Espero que tenham gostado e logo logo tem mais. Grande abraço. Valeu!